Aplauda ao Senhor, querido. É para o Senhor, vamos aplaudir, né, com vontade no nosso coração. Uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui com vocês. E eu quero compartilhar uma palavra com você, vindo do coração de Deus para o nosso coração. Nós estamos vivendo dias bem cansativos, né? É percebível a gente olhar como o povo está desanimando, como o povo está cansado, triste, com eu acho, as vicissitudes da vida normal, né? Mas a gente, ao observar ao nosso redor as coisas que vai acontecendo, vai levantando certo cansaço, né, da luta do dia a dia. E sobre isso Deus mandou eu trazer uma palavra para o nosso coração. Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos meditar nos 10 primeiros versículos. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. E vamos aprender na palavra de Deus, na vida desse grande líder, como a gente pode aumentar o poder da determinação. Repete comigo. Hoje vou aumentar o poder da determinação. Vamos falar bem forte, gente. Parece que a gente está cansado, né? Vamos lá. Hoje o Espírito Santo vai aumentar o poder da minha determinação. Glória a Deus. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Feche teus olhos. Pai querido eterno, nós colocamos agora o nosso coração sobre o teu altar, Pai, porque queremos que teu Espírito aplique a tua palavra sobre nós. Precisamos
ser edificados pela Tua palavra, Senhor, porque queremos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, nesta noite, Pai, aumente a nossa determinação, aumente, Senhor, a nossa fé, aumente a nossa força, Pai. Nós te oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Dá um amém aí bem gostoso, no nome de Jesus. Queridos, como trocar, às vezes, o impedimento da nossa vida por determinação, por força, por sucesso mesmo? Como trocar aquele aparente fracasso, aquela aparente derrota em vitória? Isso parece que já está até um pouco maçante, não é? É um tema bem que todo mundo gosta de pregar, mas que na vida real, às vezes não se apresenta para a gente. Nós fracassamos e fracassamos mesmo. E partimos para outra, saímos ali, falamos, oh, não deu certo. Meu negócio não deu certo, fechou. Meu empreendimento não deu certo. O curso que eu queria não deu certo. Ah, eu estava lá, eu fiz o vestibular para cursar medicina. E o que você está fazendo? Sociologia. Porque foi o que sobrou. Ué, mas o que sobrou eu não fiz ponto para fazer medicina. E aí, ao invés de tentar de novo, eu optei por fazer um curso superior. Estou fazendo sociologia. Mas tu gosta de sociologia? Detesto. Mas vou fazer assim mesmo. Para mim não tem a menor lógica isso, mas não é o que nós estamos vivendo hoje? É o que nós estamos vivendo. Vamos trocando as coisas para conseguir ter uma sensação de vitória, de realização naquilo que nós estamos tentando. E Josué, como um ser humano normal, ele se apresenta nesse momento aqui com toda a humanidade possível. Aquele líder que foi preparado por Moisés, aquele homem que num capítulo anterior, 6, estava derrotando Jericó, estava ali bradando, estava ali cumprindo. No capítulo 7 está prostrado sobre o seu rosto, amargando uma aparente vitória. Depois de receber uma informação privilegiada dos seus. Vai lá, não precisa mandar muita gente não. É galho fraco, isso é uma batalha já vencida. Manda uns 2, 3 mil. O texto diz que ele mandou 3 mil, ele foi para o maior. Talvez ele tivesse mandado 10 mil, ele tivesse vencido. Ele mandou 3 mil e perdeu. E foi humilhado naquela batalha. E aí, Josué mostra toda a sua realidade de ser humano. Como eu, como você, como cada um de nós aqui. Ele cai por terra. Parei, não dá mais. Chutei o balde. Não é assim? Muitas das vezes nós não fazemos isso, não dá mais. Não dá. E se tratando então de igreja é a coisa mais fácil. Eu vejo as pessoas às vezes trocando de igreja como troca de lenço. Aliás, não se usa mais lenço hoje em dia, né? Só eu. Mas trocando de guardanapo, lenço de papel, pega e joga fora. Trocamos tudo com uma naturalidade muito grande. Por quê? Pela falta de determinação. Repete comigo, fala determinação. O segredo da vitória é determinação. Repete mais uma vez, fala determinação. Determinação, além de uma prescrição, uma ordem, um decreto, tem duas definições que eu acho fantásticas. Determinação significa decisão. Repete comigo, decisão. Significa resolução. Mais uma vez, repete comigo, fala resolução. Significa firmeza e significa coragem. Então, determinação significa uma decisão, significa uma resolução, significa firmeza e coragem. Tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que Deus já derramou dentro de nós, mas que às vezes está minimizado, às vezes o dia a dia vai diminuindo,
vai cansando, o dia a dia vai apagando aquela chama e você vai se tornando às vezes um fraco, covarde. Sem perceber, você já não... olha só, eu não saio de casa, tal... Não, por quê? Por quê? Porque está de noite, eu não vou no culto à noite, só vou de manhã. Porque à noite está perigoso, irmão. Imagina, se eu pensasse assim, depois de atravessar praticamente o Rio de Janeiro todinho para chegar aqui. Eu falasse, não vou não, vou pegar não, está muito perigoso, a Washington Luiz... Não posso, atravessa muito. Você viu o que saiu na notícia essa semana na Washington Luiz? Não vou não. Está perigoso demais. Se falta determinação na nossa vida, vai faltar a própria vida, a própria essência da vitória, do viver, do olhar, do pensar, do meditar. Falta tudo, porque faltou decisão, faltou resolução, faltou firmeza de propósito, faltou coragem para enfrentar as batalhas. Para aumentar o poder da determinação na nossa vida, no nosso coração, vamos nos espelhar em Josué e extrairmos algumas lições desse texto. Primeiro, nós precisamos nunca esquecer das bênçãos de Deus no passado. Amém, queridos? Você não pode esquecer as bênçãos de Deus. Nós estamos vivendo um momento imediatista. Nós estamos vivendo um momento do aqui, do agora, da mídia, da rapidez, do telefone. As pessoas não têm mais nem prazer em conversar umas com as outras, porque estamos conversando com quem está longe. Você está aqui, mas está conversando com quem está à distância de você, às vezes em um estado diferente, mas você está ali, interagindo com ele. E a pessoa que está do teu lado, você nem viu. Você nem cumprimentou direito. Você nem deu um abraço. Você nem olhou hoje. Talvez você tenha passado a maior parte do seu dia acompanhando as notícias. Eu sou um aficionado por notícia. Talvez por trabalhar em comunicação, eu gosto muito de notícia. Então eu ouço notícia. Eu entro no carro, eu gosto de ligar na rádio que vai dando notícia. Depois eu boto um pouquinho na música. Quando eu vejo, já está na notícia de novo. E aí eu percebi que a mesma notícia que passa na manhã todinha é a mesma notícia que passa na tarde todinha. E a mesma notícia que passa na noite todinha. Quando chega a noite, eu estou encharcado de tanta falação, a mesma falação que começou de manhã, que eu estou já me questionando. Já passei a tirar um pouquinho e falar assim, não quero mais ouvir. A notícia da tarde é a mesma de manhã. Eu preciso determinar na minha vida um aproveitamento melhor do tempo. Amém ou não? Como é que nós estamos fazendo essa resolução? Quanto tempo de leitura? Quanto tempo que nós temos dedicado a produzir alguma coisa para o reino de Deus, para nós mesmos? Ou estamos sem determinação, como diz a música do grande filósofo brasileiro, deixando a vida levar a gente para qualquer lugar, para lá, para cá. Não, Josué dá um grande exemplo. E a primeira grande lição é que nós não podemos esquecer as coisas passadas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia diz assim, olha, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram. Não esquece não, querido. Não esquece aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não esquece o livramento que Deus tem te dado. Não esquece o poder que Deus agiu na tua casa quando tu era criança. Você já percebeu como nós nos lembramos da nossa infância apenas para maltratar a lembrança do pai e da mãe? Eu sou assim porque meu pai me castigava muito. Meu pai me botava de castigo, a minha mãe era ruim, a minha mãe era isso, era aquilo outro.
Dificilmente você vê alguém falando assim: olha, eu lembro muito bem de Deus agindo na minha casa, quando nós éramos pequenos e tinha 7 filhos, 7 irmãos, mas nunca faltou alimento, porque Deus proveu sobrenatural na minha casa. Nunca faltou um teto que me abrigasse, porque Deus estava ali presente, mesmo quando eu era desobediente, mesmo quando na minha adolescência eu faltava com Deus, Deus nunca faltou com a minha casa. Lembrar do passado é você voltar a tua memória para o que Deus tem feito na tua vida. Deus tem constantemente me livrado da morte desde criança. Desde criança. Eu sou capaz de lembrar-me de um milagre feito há 2 anos atrás, na pós-pandemia, quando Deus me curou de uma tromboembolia pulmonar, que eu fui internado no CTI. Eu lembro disso, não esqueço jamais. Mas esqueci o dia que a minha garganta fechou e eu parei lá no hospital, junto com a minha mãe e o meu pai. E o médico falou assim: isso aqui não tem jeito. Isso aqui ele era para ter morrido, porque essa carne está tão grande que não passa absolutamente nada. Ele precisa operar rápido. Olha Deus cuidando de mim desde pequeno, gente, desde pequenininho. Você já olhou para trás e percebeu como Deus tem segurado a tua mão, como Deus tem sustentado a tua casa, como Deus fez no passado com o povo de Israel, como Deus fez com o passado com os profetas, como Deus livrou a igreja do passado, Deus tem livrado a igreja de hoje, e nós não podemos esquecer. Dá um glória a Deus aí, querido. Dizem que o brasileiro tem memória muito curta. Eu costumo dizer que o ser humano tem memória curta. Não é só o brasileiro, não. O ser humano tem memória curta. Por isso a Bíblia diz, em 3 lugares essencialmente, guarda isso na tua vida. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de observar seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos. Guarda e lembra. Não esquece. Fala assim: eu não vou esquecer. Fala alto. Fala assim: eu não vou esquecer. Salmo 77, versículo 11. O salmista, adorando ao Senhor, fala: recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Recordar é aumentar a determinação. Recordar é você olhar para trás e falar assim: ó, está ruim, eu estou passando na prova, mas eu vou dar glória a Deus, porque no passado o Senhor livrou, no passado o Senhor curou, no passado o Senhor livrou, no passado o Senhor restaurou, e Ele não vai me deixar fracassar. Dá um glória a Deus aí. Oh Deus. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tu tem lembrado do teu Criador? Ou tu tem vivido cada dia, vivido aleatoriamente? Mais um dia que Deus me deu, obrigado, Senhor. Não. Quando tu acordar, tu fala assim: mais um dia que Deus me deu, vou me regozijar nesse dia, porque ontem o Senhor fez maravilha no nosso meio. Ontem o Senhor fez uma obra enorme, gigantesca, e por causa dele estou em pé, e por causa dele estou caminhando, e por causa dele posso respirar, e por causa dele posso viver. Jamais esqueça o que Deus tem feito na tua vida. A segunda grande lição que eu percebi em Josué está no versículo 7. Olha, no versículo 7. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer.
Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Olha, gente, eu estou falando aqui, lendo um texto de um camarada que um versículo anterior derrubou a muralha de Jericó. O líder que substituiu Moisés. Eu não estou lendo aqui o texto de qualquer pessoa. Eu estou falando aqui do homem que foi escolhido para seguir com o povo até Canaã. Mas no momento de humanidade dele, no momento onde as coisas dão errado, ele olha para trás, ele esqueceu da bênção passada rapidinho. Ele falou: Senhor, era melhor ter ficado lá, além de Canaã, porque tu me permitiste eu entrar aqui, agora está dando tudo errado, agora eu perdi uma batalha lá, olha, fui humilhado por um grupo pequenininho. É assim que nós estamos vivendo. A guisa de se mostrar muito íntimo de Deus, tem gente dando ordem em Deus. Você já viu? Estamos esquecendo a segunda lição: não questione os planos de Deus para a tua vida. Não questione o propósito de Deus na tua vida. E nós estamos vivendo um momento onde os homens começaram a questionar a Deus. Já viu? Isso é bonito. Isso não parece que dá autoridade quando o cara fala assim para você: ó, irmão, bota Deus lá na parede. Se eu sou homem de Deus, eu vou. Aí você está olhando e pensa assim: realmente Deus é muito pequenininho, né? Vamos questionar os planos de Deus. Como é que é, Deus? Como é que tu deixou o pessoal entrar em Canaã e agora estão lá envergonhados, perderam a batalha, foram humilhados, escorraçados? Por que fizeste isso? Por que tu deixaste, Senhor, eu entrar nesse emprego e agora eu estou aqui ralando enquanto tem gente mais nova do que eu que já foi promovido? Por que tu deixou eu entrar? Por que tu me deu essa casa, Senhor? Agora eu não consigo nem fazer a manutenção dela. Ao invés de tu agradecer, olhar e falar assim: Senhor, tem um propósito. Tem um propósito, eu sei que tem um propósito. Eu sei que tu tem um plano na minha vida. E como nós cantamos aqui, nenhum plano vai se frustrar. Nada vai impedir o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da tua casa, para a vida do teu casamento. Nada vai impedir o agir de Deus. Nada, nada. E se você pensa que Deus tem coisa ruim para você, você não conhece a Escritura. Em algum momento da minha vida eu dei uma guinada na minha fala. Quando morria alguém, pastor, eu falava assim: Deus quis levar. Afinal de contas, Ele é o autor da vida, e Ele tira, e Ele dá, e Ele coloca no trono, e Ele tira do trono. Mas depois Deus falou assim para mim: não queria tirar a vida dele, não, mas Ele desperdiçou a vida dele. Ele não se cuidou. Depois que eu li aquele vídeo, vi o vídeo e li o livro do pastor Luciano Subirá, bateu forte no meu coração. Eu tenho uma mensagem, um cavalo. O cavalo eu matei, já não posso levar a mensagem. O que tu está fazendo com a tua vida? O que tu está fazendo com o teu relacionamento? O que tu está fazendo com a tua casa? O que tu está fazendo com a tua família? O que tu está fazendo com o ministério que Deus te deu? Deus derramou sobre você. E agora você culpa a Deus por causa do teu fracasso e diz assim: não, é porque Deus quer. Não deu certo, é porque Deus não quer. Deus matou, Deus não mata ninguém, não. Deus é o autor da vida. Quando morremos é porque temos uma desculpa fácil para morrer. Estamos doentes, faz parte da natureza humana. Mas Deus quer te dar vida e vida em abundância. Dá um glória a Deus aí. Fala comigo assim: pois eu sei. Repete comigo, fala: pois eu sei, bem sei, os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz.
Deus projetou planos de paz na tua vida. Deus planejou planos de sucesso na tua vida. Deus planejou planos de alegria na tua vida. Deus planejou planos de restauração na tua vida. Oh, Deus. Interessante que Jeremias termina esse versículo de forma maravilhosa. Encantou e tranquilizou o meu espírito. Planos de paz e não de mal. Deus não tem nenhum plano de mal para você. Nenhum plano de mal Deus fez para a tua vida. Deus só tem planos de paz. Para vos dar um futuro e uma esperança. Se você veio a esta casa hoje sem esperança, talvez você tenha saído da tua casa já sem esperança nenhuma. Esperança de dias melhores, esperança de restauração. Creia que Deus tem um plano para você, de te dar um futuro e uma esperança. Você vai sair daqui hoje renovado. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo aumentar a tua determinação, porque tu vai sair daqui hoje batendo o pé firme no chão, dizendo assim: eu não abro mão da salvação da minha casa, eu não vou abrir mão da salvação dos meus filhos, eu vou orar mais, eu vou clamar mais, eu vou profetizar mais, eu vou estar ali todos os dias, até o Senhor me levar com as minhas mãos para o alto, clamando a Deus, porque eu sei que a resposta virá. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Dá um amém aí bem gostoso. A terceira grande lição que nós aprendemos com Josué, o ser humano Josué, de como nós aumentamos esse poder de determinação na nossa vida, é ter cuidado com uma armadilha chamada contentamento. Pastor, contentamento é uma armadilha? É uma armadilha. Cuidado com contentamento. Sabe, contentamento está na parte B do versículo 7. Antes, Josué fala, nós tivéssemos nos contentado em ficar além do Jordão. Contentamento significa acomodação, indolência. Contentamento é meio que preguiça, inércia, paralisação. Então tem muita gente que está contente, que está contentado. Ele parou, ele vinha. Ah, como é bom o primeiro amor. Eu reconheci Jesus na cruz do Calvário, o primeiro amor. Aí eu venho para a igreja e eu dobrado de júbilo, eu pulo, eu canto, eu glorifico, eu adoro. Antes de pedir, eu já estou com a mão para o alto. Quando todo mundo abaixa a mão, já levanta de novo, porque eu estou no primeiro amor. Passou um ano, ele já está mais diferente. Passou 2 anos, ele já diz assim: não muda nada, né? Não mudou nada na minha vida. Continua a mesma coisa. Estou passando a mesma prova. De novo está acontecendo isso na minha vida. De novo. Tinha 200 funcionários, só eu fui mandado embora. Me pegaram logo eu, olha só. Sou crente, dizimista, ofertante. Tanto filho do capeta lá, mas eu fui escolhido. Logo eu. Antes eu tivesse ficado, olha aí a frase de Josué, antes eu tivesse ficado fora, né? Porque Deus deixou eu entrar, ao invés de você olhar e falar assim: bem-aventurado o tempo que eu passei aqui dentro, e eu sei, se o Senhor fechou essa porta aqui, Ele vai abrir uma porta melhor. Eu sei que o Senhor vai me sustentar. Não, você já amaldiçoa Deus, já abre a tua boca, já murmura. Por quê? Porque agora você corre o risco de se acomodar. E aí, irmão, está procurando emprego? Não, quando Deus quiser, Ele vai abrir a porta.
Mas tu não está saindo, tu não está fazendo nada. Não, estou aproveitando um tempinho para descansar. O povo cansado. O povo... Estou aproveitando o tempo para curtir um pouquinho. A vida é curta. Aí eu estou curtindo um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a acomodação. Hebreus capítulo 11, versículo 34, a palavra diz assim, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Quando você está cheio de determinação, é do fracasso que você arranca a força, é do cansaço que você retira energia para continuar a caminhada, para continuar em frente. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou. Se o inimigo vem com a espada, é nesse fio da espada que Deus vai me sustentar e vai ser o meu escudo, porque a vitória já é minha pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O evangelho não pode ser um discurso da boca para fora. O evangelho precisa ser um estilo de vida. As pessoas precisam olhar para você e ver em você Jesus Cristo. Ver em você a vida de Jesus fluindo pela sua boca, fluindo pela sua respiração, pelo seu suor, pelas suas palavras, pelo seu comportamento. Cada fala tua precisa repercutir no mundo espiritual, como se fora Jesus Cristo falando na hora. Não aquele cristão fraco, covarde, que fica logo paralisado, acomodado diante da primeira batalha. Eu perdi 35 pessoas dos 3.000 que enviou, mas a vergonha é tão grande. Deus que derrubou aquela muralha gigantesca de mais de 5 metros de altura, 6 metros de largura, derrubou aquilo tudo no tocar da corneta, num grito, na adoração. Agora fez com que eu perdesse. Que vergonha que eu estou sentindo. Não é assim a nossa vida? Como às vezes um negocinho de nada abala e você perde as suas forças, a determinação vai toda embora. Por isso o Salmo 105, versículo 4, a Bíblia diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Não é na tua força, não é no teu braço, é na força do Senhor. Não é na tua habilidade de guerrear, não são as suas armas que vai fazer você vencer. É a força de Deus, é a estratégia de Deus, são os anjos do Senhor que estão te cercando, é o Espírito Santo te conduzindo, é todo círculo que está na tua volta que vai ser favorável a você quando você busca o Senhor. Por isso que o salmista diz: buscai o Senhor e a sua força. Tem gente que só busca o Senhor, mas eu quero te dar aqui um grande exemplo. Quando você estiver fraco, peça força ao Senhor. Essa semana, Deus me provou. E eu, quando digo que Deus me provou, é porque sempre que eu vou pregar alguma coisa, na maior parte das vezes a gente vivencia, a gente experiencia, né? A gente verifica isso. E teve um dia que eu acordei cedo, tomei café e estava muito triste. Sabe quando você acorda triste? Sem vontade de rir, sem vontade de ver o mar. Gente, todo dia eu tenho o privilégio de olhar o mar.
eu olho a montanha primeiro, me alegro e falo assim, um dia eu vou subir aquela montanha. Mas só falo da boca para fora, né? Não vou subir não. É muito alta a montanha. Mas eu olho e penso, um dia eu poderia subir aquela montanha. E olho para o mar, meu Deus, como é lindo esse mar. Nesse dia eu saí da cama, deitei no sofá, me cobri e fiquei ali deitado. A Luzia veio falar comigo, falou, vai tomar café? Não. Está passando mal? Não. O que está vendo? Nada, estou muito triste. Não é peculiar em mim ficar triste. Mas eu fiquei muito triste. Eu passei um dia inteiro triste. À noite eu estava triste. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, não queria nada. E aí, a gente pode ter várias teorias. Estava cansado. Talvez os hormônios estejam baixos. Mas eu só estava triste, querido. E aí Deus me lembrou desse texto. E eu preparando a mensagem, o Senhor estava falando comigo. Busque o Senhor e a sua força. Sabe por quê? Porque vai ter dia que uma pequena derrota vai te fazer cair por terra. Um pequeno fracasso vai te fazer sucumbir. Um pequeno deslize na sua fala, no seu comportamento, no seu olhar, vai te fazer paralisar. Se você não buscar a força de Deus. Não é pela minha força, não é pela saúde. Senhor, derrama um espírito de força sobre o meu coração. Eu já vi como é triste. Eu estou experimentando como Josué ficou triste, como ele ficou cansado, como ele ficou talvez ofendido pela derrota, pelo fracasso, porque certamente aqueles homens o humilhariam. Porque o Deus que ele servia aparentemente fracassou, abandonou o seu povo. Não. O salmista nos orientou e falou comigo: busque ao Senhor e a sua força. Está cansado? Busque a força de Deus. Paralisou? Busque força no Senhor. Talvez você esteja sofrendo hoje, busque força no Senhor. Está doente? Busque a força no Senhor, porque é a força do Senhor que vai te manter em pé. É a força do Senhor que vai sarar a tua enfermidade. É a força do Senhor que vai renovar o teu ministério. Dá um glória a Deus aí, querido. Oh, aleluia. Para aumentar a determinação ainda, Josué dá uma lição aí, é fantástica. Essa última lição eu queria compartilhar com você. Penúltima. Nós precisamos ficar imune às opiniões. Fala assim, imune às opiniões. Talvez uma das coisas que mais tem abalado o ser humano são opiniões. Nós estamos vivendo em um meio onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Todo mundo. Você faz uma postagem hoje no Instagram, uma postagem assim, bonitinha, né? Eu hoje estou um paparico da minha neta. Então eu posto lá, minha neta é a minha, mais linda do mundo. Alguém lá, bota lá, usado pelo... Obrigado, querido. Mas bota lá, ela é lindinha mesmo, pena que não tem cabelo ainda, né? Eu perguntei alguma coisa sobre o cabelo da minha neta para você? Eu pedi a sua opinião sobre o cabelo da minha neta? Não é? Já viu como nós estamos abelhudos? A gente se mete em tudo. Você bota lá, pena que essa roupa sua, você já usou 5 vezes para pegar, pastor. Você veio de novo com essa roupa. Eu gosto dela, irmão. Respeita. Né? Eu quero saber disso. Não perguntei a ninguém, gente. A calça não é a mesma. A calça eu ganhei do auxílio paletó, que a minha esposa me pagou. Né? Você veja como nós estamos vivendo o dia em que todo mundo emite opinião na nossa vida. Você precisa ficar imune às opiniões. Olha o versículo 8 e 9 do texto que nós lemos. Josué está se queixando e ele fala assim: ah, Senhor,
Que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Josué estava preocupado com o que o povo ia dizer. Josué estava preocupado com o que o povo ia pensar, com o que o povo ia falar, com o que o povo ia falar mal do Deus dele, ou ia falar mal do povo que foi tirado, arrancado do lugar. Cuidado, querido. Ficar imune significa tomar uma vacina espiritual. Não seja mal educado com o irmão que gosta de dar opinião, né? Se ele vier dar uma opinião, você olha, faz aquela cara bonita, aquela cara amorosa, né? Aquele riso bem lindo. No quartel chamávamos de sorriso de gesso. É mesmo, irmão? Muito obrigado. Não discute, não. Imunizar-se contra as opiniões significa blindar a tua alma, guardar a tua alma das flechadas que vão se levantar contra você. Você todo satisfeito, gente, depois de 2 anos, consegui comprar aquela tinta boa, aquela, né? Ou da moral não, mas comprei uma lata daquela tinta boa e pintei a minha casa. Aí o teu vizinho passa e fala assim: poxa, vizinho, tu podia ter pintado com uma cor melhorzinha, né? Verde musgo. Só pinta de verde musgo. A minha casa é chamada de a Casa Rosa, de Nova Iguaçu. É a única casa rosa que tem na rua. Mas não é rosa. Eu digo, é salmão. Salmão com pêssego. Tem nada de rosa. Mas todo mundo chama casa de rosa. Eu fico com raiva. Isso aqui não é rosa, meu irmão. Um homem, igual a mim, grande, não ia pintar a casa de rosa, mas é salmão. É pêssego. Pastor, é rosa, pastor, é rosa. Se você não se imunizar contra as opiniões, a tristeza vem, bate forte. Você faz uma coisa esperando a gratidão das pessoas. Não faça mais. Espere só a recompensa que venha do céu. O ser humano perdeu a capacidade de ser grato ao que você faz. Você fez, é a sua obrigação. Tinha que fazer mesmo. Tinha mais é que fazer. E fazer melhor do que fez. E aí você estava tão feliz, porque você doou o teu tempo, você doou a tua habilidade, tu doou a tua oferta, ali tu fez com tanto amor, com tanto carinho, aí tu ouve uma frase dessa. Aí você cai prostrado por terra e fala: ah, Senhor, eu não vou fazer mais. Povo ingrato, não vou fazer mais. Esquece isso, querido. Por isso, Paulo, falando aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele traz a revelação da determinação para nós. O que ele diz lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sejam determinados, não esmoreça, não fraqueje. Sede firmes, constante. Ele está falando assim: olha, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Seja determinado, não pare. Seja abundante na obra do Senhor. Seu trabalho não será vão. O que você está fazendo para o Senhor não é vão. Dá um glória a Deus aí, querido. Glória a Deus. Falando mais ainda do apóstolo Paulo, eu amo Paulo. Ele fala assim, olha, Filipenses 3, 13 e 14, é um texto muito lindo, eu amo esse texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado.
Mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás fica, sigo avançando para as que estão diante de mim. Isso é determinação. Olha, eu já fiz, já venci, já consegui superar esse obstáculo aqui, ó. Mas eu não vou parar aqui, não. Eu vou seguir em frente, eu vou seguir em frente, eu vou rompendo, eu vou indo, eu vou caminhando, porque Deus está comigo, é a força de Deus que está me impulsionando. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. Não pare, irmão. Seja determinado. Se Deus te capacitou, se Deus colocou sobre você o propósito dele, seja determinado. Siga em frente. Agora sim, finalizando. A última lição que eu aprendo com Josué é que para aumentar o poder da nossa determinação, eu preciso levantar. Fala assim, levantar. Talvez você esteja prostrado há muito tempo. Talvez você esteja vivendo só de anúncios, só de internet, só de planejamento. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou na oração, vou fazer o seminário, agora eu vou, agora eu vou. Deus me chamou e eu nunca me preparei. Olha, Deus me chamou. Eu senti o chamado quando eu tinha 20 anos de idade. Amados de Deus, eu senti o chamado na minha vida quando eu tinha 20 e poucos anos, com um filho recém-nascido. E Deus falou para mim assim, vai se preparar. E eu fui me preparar. E eu nem tinha emprego fixo. Eu tinha um emprego que me daria a baixa em 8 anos. Mas eu fui para o seminário. E eu lembro até hoje de uma pergunta que a minha esposa me fez quando eu decidi ir para o seminário. Ela falou, você vai para o seminário? Mas o que é esse seminário? Eu falei, vou estudar teologia, eu vou estudar as coisas da Bíblia, eu vou estudar grego, hebraico, latim, é um seminário muito bom. Mas isso dá dinheiro para sustentar a nossa casa? Eu falei, não, isso não dá dinheiro, mas certamente vai me capacitar a estar aos pés do Senhor. E ela foi a minha maior apoiadora. E ela esteve comigo todos esses anos. Em 33 anos ela está comigo, caminhando comigo, orando, sendo meu apoio, estando junto comigo nos momentos em que às vezes fraquejamos, como Josué aqui. Mas lembra de uma coisa, querido. Se levante. Fala assim, eu vou me levantar. Talvez você veio a esta casa hoje, mas durante algum tempo você já paralisou, já se sentou, já deixou para lá. Lembra de levantar. O versículo 10 do texto que nós lemos, vamos lá, voltar para o versículo 10, o último versículo. Então o Senhor disse a Josué, disse o que para Josué? Levanta-te. Ele não disse para Josué, pegue a tua espada e vá lutar. Ele falou, Josué, levanta-te, põe-te de pé. Chegou, acabou o tempo de ficar deitado, ficar choramingando e falando assim, Senhor, que vergonha eu estou sentindo. Talvez você estava se comportando como Josué até hoje, mas hoje o Senhor está falando contigo, levanta-te. Fala comigo, repete, fala levanta-te. Mais uma vez, fala levanta-te. E você vai se levantar para agir. Você vai se levantar para pisar na cabeça da serpente. Você vai se levantar para repreender as ciladas do inferno que se levantou sobre a sua casa. Você vai se levantar para romper em vitória e falar, o Deus que eu sirvo está me capacitando, está me fortalecendo. Por isso Jesus Cristo fala para aquele povo, lá em Mateus 11, a partir do verso 28. Irmãos, vinde a mim,
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você chegou aqui nesta casa hoje cansado. Talvez você chegou hoje aqui pensando assim, quanta derrota. Não tem mais o que eu falar. Não tem mais o que eu fazer. Eu estou cansado já disso. Eu nem sei por que eu ainda estou na igreja. Hoje é o dia que o Senhor vai derramar uma unção sobre você. A unção da determinação. E você vai ficar em pé agora. Enquanto o Ministério do Louvor vai subir, nós vamos abrir a nossa boca para adorar ao Senhor. E eu creio que será derramada sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu coração, um espírito de força do Senhor, um espírito de determinação do Senhor. E você vai romper. É hoje o dia da vitória. É hoje o dia da vitória. É hoje o dia da tua vitória. Abra tua boca e louva.